Artigo 459 da CLT diz o seguinte, aí já mata a resposta, tá? Que o pagamento de salário deve ser pago, no parágrafo 1º, até o 5º dia útil do mês subsequente ao fato gerador. O que significa, gente? Se eu fazer o fechamento no dia 25, tá? De cada mês, 25 a 25, tranquilo, posso fazer? Posso. Mas o que eu estarei deixando de pagar ali do dia 25 até o dia 30? As horas extras daquele mês. Então, abril, se eu fechar agora, tudo que acontecer de hora extra do dia 25 de abril até o dia 30, eu não estarei pagando no 5º dia útil de maio. Ou seja, não é no fato gerador do mês subsequente. E por que as empresas fazem o fechamento no dia 25? Muitas empresas me diziam assim, mas é muito funcionário, não tem como. Gente, dia 25 o fechamento, nós fazíamos isso, provavelmente o Felipe ali, o Leandro, não sei se é da área, mas o Felipe sim, lá antes de 2007, quando o vencimento da guia de GPS era no dia 2. Aí sim era justificável. Por quê? Porque no dia 2 eu tinha que pagar a guia de GPS, né? Mas depois, quando mudou para o dia 20, se eu tiver diariamente o registro de ponto com a manutenção em dia, corretamente, chegou o dia 30, 31, terminou, dia 1º, fecha o ponto, é um sonho, tá? Fecha o ponto e gera folha. Então, o que é correto? Fechamento de ponto, pode ser no dia 25? Vai para a social? Não, não vai para a social, tá? Ponto, não está indo para a social. No entanto, esse pagamento de horas extras ou de atestados do dia 25 até o dia 30 não estarão na folha. Por quê? Porque eu fechei no dia 25. Isso está correto? Entendo que não. E a própria legislação diz que não está, porque eu preciso fazer o pagamento até o 5º dia do mês subsequente. Se eu tenho um ponto onde eu consigo gerar todas as informações e fazer manutenção diariamente, não tenho por que eu fazer o fechamento de ponto antes do dia 30, 31. Mas eu quero fazer no dia 25. Bom, então faça. E a iSoft está aí para fazer as duas opções, no dia 25 ou no dia 31, como fica melhor para a empresa, né, Felipe? Exatamente. E outro ponto bem interessante, né, cara, que existe no caso de adaptar, de usar, na verdade, o período de ponto, por exemplo, de 26 a 25, né, ou de 16 a 15, que existem algumas empresas que também trabalham, é justamente essa diferença, né, da data final de ponto do período até o final do mês. Aquilo ali pode ter reflexo, por exemplo, de faltas, né? Por exemplo, o cara tem uma falta não justificada dentro daquela semana. Você precisa avaliar se tu tem um desconto de TSR por isso ou não. Então, tem situações que tu precisa fazer a projeção das horas ainda trabalhadas no mês, o DSR trabalhado, e daqui a pouco descontar isso só no outro mês. Então, daqui a pouco tu vai ter, o cliente, o usuário vai ter, esse funcionário vai ter o desconto só 2 meses depois do ocorrido, né? Então, existe sim as possibilidades, mas como a Carla falou, hoje a lei ela está mais flexível para conseguir fazer o controle e a apuração dentro do mês fechado, né? E, claro, se a empresa realmente tem necessidade de fazer o controle de um período de fechamento diferente do mês cheio, o sistema ele permite essas configurações. Aqui tem um exemplo bem clássico, né? Aqui está o mês cheio, mas nada impede de eu configurar uma data inicial, uma data final, a partir para um determinado período, e a partir daquele período em diante, só ir cadastrando as novas datas, né? Tem mais um slide ali que eu acho que é interessante para fazer essa questão da gestão das horas, né, que tu precisa fazer o controle por período. É uma coisa interessante que o nosso sistema ele permite a visualização dos dados, né, de uma maneira mais sintetizada, de acordo com o período em aberto. Então, ele sempre vai sugerir a visualização dos dados do período atual. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, que a gente tem no PontoSoft Express, onde a gente utiliza um indicador, né, de quantas inconsistências dentro daquele período atual eu ainda preciso, eu como RH, eu como departamento pessoal, eu preciso ainda fazer os ajustes, né, ou acompanhar esses ajustes caso é o funcionário mesmo que faz justificativa, ou é o gestor que faz as justificativas de cada setor, e assim por diante. Então, o sistema como um todo ela tem uma série de facilidades e recursos para conseguir fazer esse controle
para que, ao longo do período, esses ajustes, né, essas inconsistências, elas sejam, vão sendo resolvidas, né, para não chegar no final do mês e ter aquela lista gigantesca, né, de inconsistências, né, de falta de marcação, de hora extra que precisa ser avaliada, de ausências, né, que precisam ser justificadas e assim por diante. Exatamente, é o que eu sempre digo, né? Se já é difícil o funcionário lembrar do que aconteceu no dia anterior, como que vai lembrar lá do dia primeiro, se chegou atrasado ou não? Então, por isso a importância de ter manutenção diária. Isso aí, gente, muito bom. Até esse gráfico é muito legal, porque ele é interativo também, né? Destacando isso, que nem aquele que está com 119 ali, são 119 pessoas. Então, você clica ali em cima, já vai direto para a tela de manutenção, com essas pessoas que têm que fazer a manutenção selecionada. Então, Nós é algo bem simples, né? Desculpa, Carlos. Nós utilizamos, porque nós utilizamos a Insoft aqui em alguns clientes, e para facilitar a gente faz isso, ao invés de ficar olhando funcionário por funcionário, vamos no gráfico, né? Então, facilita. Uma justificativa a menos para dizer que não pode olhar o ponto todos os dias. Isso aí, com certeza.